Tabuleiro de madeira, tem 64 casas e 16 peças. Tem 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma dama. São 6 peças no total. Né? Algumas são repetidas, no caso. Uhum. E aí, a questão do tabuleiro de xadrez, após... Tem cada peça tem um movimento específico. Eu não vou entrar em detalhe no movimento, né? Porque senão pode ficar um pouco chato. Mas eu vou falar um pouco da história junto com a questão da ansiedade e da depressão que tá tudo envolvido, né? A história do xadrez, ela é muito antiga e tem várias histórias, inclusive tem algumas até mitológicas, né? História grega e tudo. Não dá pra saber exatamente qual foi, mas tem uma história que é mundialmente contada por todo mundo, que ela surgiu na Índia muito tempo atrás e foi numa cidade chamada Taligana. Ela, eu não lembro o local onde ficava, na Índia no caso, né? Taligana era um pequeno reino e lá tinha um rei chamado Rajá. Aí o rei tava em depressão, porque o filho dele tinha morrido em uma batalha muito violenta, né? E ele pegou e ficou muito triste, tava... ele não ficou só depressivo, assim, no sentido de... dele querer desistir da vida, como o reino tava caindo também. E aí teve um... eu lembro do nome, acho que era um Brahmani. Eu não vou entrar em detalhes do que é, mas é um membro da casta sacerdotal. E aí eram chamados Salus, Sarré Salu, é um nome esquisito. Eu nem lembro direito. E aí eu sei que ele ofereceu um jogo ao rei, onde ele disse que ia curar a depressão dele, ia fortalecer o espírito. Ele ofereceu esse jogo que na época não era chamado de xadrez, era chamado chaturanga e não tinha essas mesmas peças, não era um cavalo, né? Era um elefante. Na verdade eram as tropas, na verdade. As tropas que tinham naquela época, que era o lugar que estava na peça, no caso, né? É porque, de acordo com o tempo, foi mudando, né, as peças e o movimento, né? Então, no caso, ele ofereceu esse jogo de 64 casas e tudo. E por incrível que pareça, depois que ele apresentou o jogo e tudo, curou realmente a depressão. A gente vai entrar em detalhes sobre isso. E ele curou a depressão dele com o jogo do xadrez. Nisso, o rei ficou muito grato, né? E ele ofereceu assim uma. Ó, você pode pedir o que você quiser, porque ele curou ele da depressão e tudo, né? Então, você pode pedir o que você quiser. E aí ele ficou muito tímido, ele não quis, né? O Sarré, não sei se é Sarré Salu, não lembro a ordem. E aí ele ficou assim muito tímido, né? Ele não quis, mas o rei insistiu tanto que ele aceitou e ele pediu 1 grão de arroz para cada casa. Não, no caso ele foi multiplicando, né? Ele pediu 1 grão de arroz para uma casa. Ele pediu 2 grãos de arroz para a segunda casa. Ele pediu 4 grãos de arroz pela terceira e assim por diante. Foi multiplicando, né? Vai 8, 16. E nisso, eu acho que a gente chamava de servente, né? Do rei e tudo. Eles acabaram fazendo um cálculo e descobriram que nem se eles entregassem toda a safra do reino e mais se eu não me engano, eram mais 2 anos, ou era 2.000 anos, não lembro, eles não iam conseguir fazer essa entrega, né? E aí o rei ficou impressionado com a sabedoria dele, que ele pensou que era um pedido humilde, né? Mas quando ele foi multiplicando, ele foi vendo que era impossível de fazer isso, né? E aí nisso ele acabou contratando ele como um companheiro assim do rei, né? Um Conselheiro. conselheiro. Ele acabou, né, perdoando porque ele não pôde pagar a dívida e ele acabou servindo, né? Então acabou perdoando, aceitando a proposta de ser conselheiro. Essa é a história Que do legal. da E a da